Vamos lá para a nossa primeira lição. Um homem chamado Jó. A nossa lição geral vai falar sobre Jó, os insondáveis planos de Deus. Eu já quero logo lhe dar a primeira informação que é a respeito do nome de Jó. O que significa o nome Jó? Um dos significados é retorno, odiado e onde está o meu pai? Se tem algo que nós estamos em crise hoje, é na crise da paternidade. Desde o século XX, vários filhos, várias filhas, várias pessoas têm sentido essa crise. Tem um livro que, inclusive, vou colocar o link aqui embaixo, que vai falar sobre masculinidade bíblica. E ele vai dizer que, desde o século XX até hoje, na verdade, nós nunca tivemos um período onde nós precisássemos ensinar os homens a serem homens e os pais a serem pais. Por quê? Porque antes isso era óbvio. Era óbvio. O homem, ele aprendia com seu pai as coisas mais básicas da vida, inclusive como ser um pai, como ser um líder da sua família, como ser homem. Mas hoje, isso precisa ser ensinado. E vários dos seus alunos, talvez se você for aluno da escola bíblica e você estiver vendo isso, vários de vocês também já tiveram problemas em até o pai estava em casa, mas ele era ausente. E Jó, ele tinha um pai, só que ele só conhecia ele de ouvir falar. Quantos de vocês, quantos alunos, quantos professores, quantas pessoas só conhecem o seu pai de ouvir falar? Não, ele é pai, mas assim, eu não tenho relacionamento com ele. E olha só, Deus é chamado de pai. Você já parou para pensar nisso? A grandiosidade da tarefa de um homem quando ele é pai. Ele é chamado de pai, assim como Deus é chamado de Deus, o pai. É por isso que o inimigo tem investido bastante para acabar com a influência paterna, com a influência masculina. Por quê? Porque ele destruindo essa parte, muitas vezes fica tudo para a esposa, fica tudo para os filhos pequenos. E o homem ele acha que ele está bem e ele vai viver a vida dele fazendo o que quiser. É por isso que Jó ele é um diferencial, é um exemplo para várias gerações de resiliência. Ele é um exemplo de hombridade, é um exemplo de um cristão, porque é um homem que teve tudo em várias áreas da sua vida. Ele tinha várias empresas, basicamente. Se ele vivesse hoje, ele seria um mega empresário. Porque ele era dono, deixa eu pegar as escrituras, ele era dono de 7.000 ovelhas. 7.000 ovelhas na época, hoje em dia seria. O homem era dono de uma indústria têxtil de fabricação de roupas. Ou então dono de várias lojas de roupa que movimentam muitos milhões. Ele era dono de 3.000 camelos, então hoje ele seria um magnata automobilístico, porque naquela época camelo era um carro de luxo. Ele conseguia caminhar em desertos e a água que ele bebia servia para ele caminhar vários dias sem precisar beber água. Então, era dono de uma automobilística, 500 juntas de bois. Hoje em dia seria dono de várias empresas alimentícias, do ramo alimentício, que também movimentam milhões. E 500 jumentas. 500 jumentos na época também era um animal que servia para fins agrícolas, ou então também como se fosse também uma moto também. Era para essas duas situações. Fora os vários servos que ele tinha e a grande família que ele tinha. O homem, ele tinha tudo. É por isso que nós não podemos ficar assim, gente, nós temos medo de ser rico, disso, daquilo, de ter prosperidade. Nós não podemos ter medo disso. Nós temos que ter medo do nosso coração se apegar na riqueza. Porque o pecado, a raiz de toda espécie de males, não é a riqueza, não é o dinheiro. É o amor, é a idolatria a isso. Jó, ele conseguiu tudo o que queria na sua vida. E não só isso, na sua vida material, na sua família, na sua saúde, mas também na vida espiritual. Nós perguntamos como é que Jó conseguiu chegar a suportar tudo isso. Olha só, a Bíblia diz: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, pois temia Deus e se esforçava para não praticar o mal. Isso aqui é a tradução da Nova Bíblia Viva. E eu quero já revelar algumas coisas para vocês. Essas quatro situações de Jó, que ele era o quê? Ele era um homem íntegro, era um homem reto, temia Deus e se desviava do mal. A integridade significa que você pode vasculhar minha vida inteira e você é que nem Daniel, você não vai encontrar
nada de amoral ou imoral. Você não vai encontrar nada de ter denegrido alguém. Você não vai encontrar nenhum tipo de falha no sentido de tão grande que você consiga, agora eu estou contra o Jó. Tanto que uma das acusações dos seus amigos é: olha, Jó, você que ajudou tantas pessoas, ninguém te ajuda. Você, Jó, que ajudava os pobres, ajudava as pessoas que estavam enfermas. Olha só, quando você não encontra. Tanto que o livro inteiro é os seus amigos falando: Jó, não, você fez alguma coisa, Jó. Não é possível, Jó, que você tenha vivido uma vida tão perfeita que nunca tenha feito nada. Porque olha só o tanto que você está sofrendo, Jó. Mas esse é o propósito do livro. É dizer que, mesmo que você seja uma pessoa à beira da perfeição, porque Jó não era perfeito, porque o livro de Jó e os acontecimentos de Jó, eles remetem àquele período patriarcal, inclusive algo que nós iremos comentar aqui no tópico 1. Ele viveu por volta ali de Gênesis capítulo 11, depois um pouco ali dos acontecimentos da Torre de Babel. Ele viveu naquele período. Esses acontecimentos viveram naquele período. Jó não era israelita, Jó não era judeu, porque a nação judaica veio a partir ali começou a partir do capítulo 12 com o chamado de Abraão, depois de Isaac, mais para frente Jacó, finalizando o Gênesis, aí vai para o Êxodo e vai se formar ali a nação de Israel. Tranquilo. Então Jó era um gentio. Era como se fosse, ele vivia na Mesopotâmia. É ali o Oriente Médio ali, então aquelas partes ali. Jó, então nós estamos vendo, assim como nós estamos vendo a história de uma pessoa que não era judeu, não era de Israel, era um gentio. Era como se estivesse contando a história de um brasileiro, de um chileno, de um estadunidense, de um português, de um espanhol, de um russo, de um chinês. Jó era uma pessoa, mas ele temia a Deus. E essa questão de integridade, o que significa integridade? É isso. Significa inteiro, inculpável, completamente moral. Moral. Mas antes de nós chegarmos nesse ponto, eu quero voltar com você e eu quero falar aqui sobre o para meditar. Como cristão, nosso esforço deve ser agradar a Deus de tal modo a receber dele o mesmo elogio dado a Jó. Eu tenho o costume de dizer que nós temos dentre os chamados que nós temos na Bíblia, nós temos duas coisas que eu acho interessante a gente fazer. Primeiro, nós vivemos um estilo de vida em adoração. Nós iremos aprender que adoração não é cantar. Adoração não é simplesmente orar. Não é simplesmente praticar as disciplinas espirituais. Adoração é um estilo de vida. É um estilo de vida. Então você não adora a Deus só quando chega na igreja. Você não adora a Deus só quando você dobra o seu joelho. Você não adora a Deus só quando você louva um hino, não. A adoração, a partir do momento que você aceitou Jesus, a partir daquele dia ali, na verdade, tudo em sua vida você está adorando alguém. Só que a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você passa a adorar a Deus. Por que eu digo que é um estilo de vida e tudo que você faz é adoração a alguém? Porque quando você vive em obediência à palavra de Deus, você adora a Deus, você agrada a Deus. Você demonstra amor a Deus. Mas digamos que você procure, não, agora eu não quero mais ser cristão. Então, quando você pratica pecado, você está adorando a você mesmo, a Satanás, idolatria ao próprio pecado. Então, tudo que você faz é adoração a alguma coisa. Tudo que você faz. Se você acorda cedo e acontece alguma coisa de ruim, e ao invés de você gritar com sua esposa, você chega e fala com jeito com ela, ou você antes fala com Deus: Senhor, me ajuda a controlar, Espírito Santo, me ajude a não me estressar. Você acabou de adorar a Deus. Você acabou de dar glória a Deus. Mas quando você chega e começa a quebrar tudo, começa a falar um monte de besteira, ou então quando você é homem, está andando na rua, você é casado, ou então você pode até ser um homem solteiro, e você fica com olhares indecentes para as mulheres, você não está sendo que nem Jó. Jó, olha só, eu até peguei aqui uma referência, porque com seus olhos, quando você se atenta numa mulher e você deseja ela de maneira ilícita, além de você estar adulterando ou fornicando dentro de você, você também está adorando a luxúria ou ao adultério.
você não está adorando a Deus. Então, tudo que você faz na sua vida é uma forma, é em adoração a alguma coisa. Acusaram Jó de ele ter feito alguma coisa, porque o livro todo vai falar sobre isso. Jó, você fez alguma coisa. Uma das acusações foi dizer: Jó, você fez alguma coisa contra a sua esposa. Você deve ter traído ela, Jó. Você deve ter adulterado, você deve ter se atentado em uma mulher e desejado ela no seu coração. Confessa, Jó. E o que que Jó fez? Jó 31, verso 1. Fiz uma aliança com os meus olhos. Portanto, como os fixaria uma virgem? Quanta gente precisa fazer essa aliança com os olhos, hein? Aí você se pergunta, poxa, como é que eu não consigo ser que nem Jó? Porque você não faz alianças com Deus. Você não obedece a palavra dele. Então, professor, professora, por que eu estou aqui falando sobre essa aula para você? Para você passar para alguém e tal? É porque nós precisamos de parte prática. Nós precisamos pegar a lição bíblica e levar para o nosso cotidiano. Nós não podemos pegar aquilo que nós aprendemos na igreja no domingo e ficar só no domingo e na segunda-feira. Todo mundo é santo no domingo. E na segunda-feira todo mundo vira demônio. Não. Nós precisamos de algo diferente. A fundamentação bíblica está em Jó capítulo 1, versículo 1 ao 5, que vai dizer: na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto e temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Essa aqui é a nova tradução da linguagem de hoje. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos, que no caso, a escravidão da época, o que chamava de escravo na época, é muito diferente da escravidão que a gente conhece. Inclusive, a escravidão que a gente conhece hoje, a palavra escravo veio de eslavo. Antigamente, não só os negros foram escravizados, mas primeiro começou com os brancos. E essa forma de escravidão atual, ela veio desde da Idade Média até hoje. Então, só uma tragédia. Mas o que era esse chamado escravo na época de Jó? Eram pessoas que viviam na fazenda e trabalhavam para ele, basicamente. Eram pessoas que elas não queriam ir embora. A vida delas estava muito boa ali. Então eles, inclusive, tinha pessoas que se vendiam. Não, eu quero trabalhar para você, então me compre. Deixa eu passar minha vida aqui. E eles constituíam famílias e várias coisas. Qualquer coisa a gente faz um estudo sobre a escravidão bíblica que é muito diferente disso que a gente pensa. Porque tem pessoas que ficam acusando a Bíblia disso, né? Mas tudo bem. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas um dos outros e davam banquetes. Quando uma família tem uma dupla de pai e de mãe, que eles são realmente amigos, que eles realmente levam a sério o seu trabalho, os filhos agradecem. Os filhos são felizes. É claro, tem situações em que os filhos se rebelam, mas é muito difícil, é mais fácil. Inclusive esse livro que eu acabei de citar para você, que eu já coloquei o link aqui embaixo, vai dizer que basicamente 80% dos rapazes que são presos, que estão no presídios, eles não tiveram um pai presente. E um certo percentual que eu esqueci de mulheres que estão em prostituição, vendendo seus corpos nas ruas, são pessoas que eles não tiveram. São mulheres que não tiveram um pai presente em casa. Olha só a diferença. E não só isso. Os filhos de Jó iam às casas um dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma roda de banquete, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifício em favor de cada um de seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado. Poderia ter pecado. Ofendendo a Deus em pensamento. Em pensamento. Não era nem cometendo alguma coisa ali à vista das pessoas. E um dos comentários que eu li, ele realmente disse uma coisa interessante. Não era que os filhos eles se embriagavam, ficavam xingando nas festas que eles faziam. Não. Era como almoço, era como uma janta que você faz com a sua família. Mas Jó, ele tinha tanto cuidado em agradar a Deus com a sua família, que ele intercedia pela sua família. Intercedia. Esse é o segundo atributo que
Todo homem precisa de todo pai. É o intercessor. Existem 4 situações que o homem precisa ter. Ele tem que ser líder da sua família, um líder servil que nem Jesus. Ou seja, que não ficava humilhando as pessoas, a sua esposa, que não ficava humilhando as pessoas porque ele era o líder. Não. Era um líder que ele fazia o trabalho sujo de um escravo. O mais baixo da casa. De pegar os pés do discípulo e lavar. O homem tem que ser isso. Tem que ser um escravo. No sentido de ser a pessoa mais humilde. Segundo, ele tem que ser um exemplo de amor. 1 Coríntios capítulo 13, que vai falar que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. As primeiras pessoas que precisavam evidenciar esse tipo de atributo eram os homens, os líderes das suas igrejas. Os homens que estavam em evidência. Eles precisavam ser os primeiros. Então, o que nós temos hoje? Nós temos aquele ditado que diz que não existe amor como o amor de uma mãe. Por quê? Porque o amor como o amor de um pai, que é o amor bíblico, que é o provérbio bíblico, porque Isaías vai dizer, eu vou colocar aqui em algum lugar o texto, Isaías vai dizer, ainda que uma mãe que amamente seu filho venha se esquecer do fruto do seu ventre, eu, todavia, não me esquecerei de vós, Israel, diz o Senhor. Não existe amor como o amor de um pai. Mas, como eu disse no início, hoje não existem mais pessoas que se dedicam a isso. E quando existe, é muito raro. Jó tinha esses atributos. Ele era um intercessor, que é a terceira coisa que o homem precisa ser na sua casa. Ele precisa ser um sacerdote e profeta. O sacerdote é aquele que leva as orações da sua família a Deus. É claro que nós não temos intermediador, porque o nosso mediador é Jesus Cristo. Mas o homem precisa ser essa pessoa que ele, vamos dizer, sofre os quartos de guerra pela sua família. Não é a mulher, não é a esposa, mas o que nós vemos são mulheres que têm que fazer da sua vida um caos. Porque o seu esposo, muitas vezes até crente, não consegue orar. E ela, vamos dizer, sofre as retaliações. Ela que busca a resposta de Deus, ela que ora quando faltam as coisas, ela que faz isso, que corre atrás, faz aquilo, vai para a igreja. Por quê? Porque não tem homem. Jó não era esse tipo de pessoa. Demonstra, evidentemente, que Jó era uma pessoa que ele não ficava dependendo da sua esposa para buscar Deus. Eu não estou dizendo que agora você, não, mas se você puder fazer o que Jó fez, se eu puder fazer o que Jó fez, amigo, já está de bom tamanho. E um profeta é aquele que traz a palavra de Deus para sua família. E o quarto atributo, você tem que ser um protetor. Eu vou colocar mais um quinto, um provedor. Porque a gente sempre bate na tecla, mas muitos homens, mas eu trago alimento para minha família, eu que coloco o dinheiro aqui nessa casa. Esse é mais do que o seu dever. Efésios capítulo 5, versículo 25 vai dizer que não só alimento você tem que dar para sua família, não só prover as coisas da casa, você tem que dar a sua vida. Se for preciso, você morrer. Porque Jesus o apóstolo Paulo vai dizer, vós maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Jó orava pelos seus filhos, se porventura eles pecassem em pensamento. Tá bem? Então, o objetivo geral, conhecer a história de Jó e aplicar suas verdades ao nosso cotidiano, a fim de sermos referência para o mundo espiritual e físico. Objetivos específicos, conhecer a autoria, o contexto histórico e o propósito do livro de Jó. Saber quais áreas Satanás atacou Jó. E terceiro, aprender a adorar a Deus em meio à calamidade. Gente, se você está gostando desse formato, que a gente está aos poucos trazendo várias coisas, eu peço encarecidamente, deixe aquele gostei aí no vídeo, compartilhe com aquele amigo, aquele professor que você está dando aula com ele, ou então que você conhece. E também se inscreva no nosso canal para que toda semana eu vou trazer um vídeo aqui a respeito da lição, talvez eu traga outros vídeos conforme a demanda para a gente poder estudar melhor as escrituras, tá bem? Então, ative o sininho para que você receba as notificações, tá bom? Então, se você gosta, vai me ajudar bastante a produzir mais conteúdo, tá bem? E vamos lá. Eu vou pular aqui a introdução, mas eu quero dizer uma coisa muito importante. Tem um escritor que é bem conhecido, chamado C.S. Lewis. Ele vai dizer que
O sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido. Tem várias vozes no mundo. Ou seja, tem várias coisas que estão concorrendo para receber a sua atenção. Aí você fica ansioso. Eu preciso. Nossa, ixi, com as redes sociais é que piora. Nossa, a vida de todo mundo tá boa, só a sua que tá ruim. Aí já aumenta a ansiedade. E sabe o que isso pode alimentar? Pode alimentar incredulidade e inveja. Porque, na verdade, nas redes sociais a vida de todo mundo é boa. É muito boa, a grama do vizinho é melhor, é mais verde. Mas, gente, isso não é verdade. Todo mundo tem problemas. E aí a gente fica lidando com várias vozes. Nossa, eu preciso correr atrás disso, eu preciso correr atrás daquilo, eu preciso ser melhor nisso. E aí tem 8 objetivos ao mesmo tempo. Não sobra tempo para o que é mais importante. É o seu relacionamento com o seu Deus. Você ganha mais tempo quando você busca a Deus, porque Ele te dá estratégias, Ele acalma o teu pensamento, o teu coração, do que quando você se preocupa. Jesus vai dizer, eu vou colocar aqui a referência, Jesus vai dizer que você não consegue acrescentar um palmo à sua altura com toda a sua preocupação, não consegue fazer crescer cabelo, nem nada. Você não muda nada se preocupando. Existe uma pesquisa dizendo que, basicamente, parece que 80% de toda a sua preocupação, de todo o seu medo do futuro, de toda a sociedade, nunca vai acontecer. Então se acalme. Às vezes o sofrimento não é nem alguém fazendo alguma coisa contra você. É só você que está tão imediatista por causa das redes sociais, por causa do excesso de química, de dopamina que vem na sua mente, por causa dos retornos, dos resultados rápidos que você tem, que as redes sociais trazem, né? Um estímulo rápido. Que aí você fica sofrendo de ansiedade. São recompensas rápidas e baratas e imediatas. Aí você acha que a vida também é desse jeito. Você acha que a vida, você dá um clique aqui, daqui a 2 segundos já acontece. Por isso que você sofre muitas vezes. Aí a ansiedade traz falta de ar, faz com que a sua pressão aumente, te dá dor de cabeça, dá enxaqueca, dá um monte de coisa. Mas o que está no fundo disso? É incredulidade. Você acha que você tem que tomar conta da sua vida? Ao invés de deixar com Deus. Você já entregou e pegou o controle da sua vida já umas 99 vezes. Então, calma. Fique quieto, fique calmo. Faça o necessário. Nós estamos falando de sofrimento aqui. E muitas pessoas sofrem com isso mesmo. Tá bem? Olha só. Romanos 8:28 vai dizer, deixa eu pegar a minha cola aqui, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o sofrimento, a calamidade, tem um significado diferente na vida do cristão. Aconteceu alguma coisa. Sei lá, eu deixei o trabalho. Glória a Deus. Isso é sinal de que alguma coisa vai acontecer, que eu preciso fazer alguma coisa e vai dar certo. Pode pensar no que... Anote aí. As coisas que vêm na sua mente, coisas mais complicadas que acontecem, não sei, um ente querido se foi, um filho, perdemos um filho, perdi o emprego, estou sem dinheiro, está sem comida. Coisas que acontecem. Coisas complicadas que acontecem. Confie em Deus. Essa é a hora de você exercitar a sua fé. Essa é a hora de você também ter um testemunho para contar. Não fique tentando controlar todas as coisas. Não dá. Tem coisas que não dá para controlar. Tem coisas que não tem resposta. Sabe o que você vai perceber nessa lição? Ninguém, nem mesmo Deus, conseguiu responder Jó. O que Deus fez? Do capítulo 38 a 41, Deus encheu Jó de um monte de perguntas sem conseguir responder. E não respondeu. Mas por que Jó ficou satisfeito? Jó estava sofrendo. Os seus amigos passaram o quê? Eles começaram lá no capítulo 3, né? Lá no capítulo 3. Os seus amigos passaram do capítulo 3 até o capítulo 37, levantando teses sobre o que Jó poderia ter feito para que acontecesse aquilo com eles. Para quê? Aí Jó, ele não se sentiu cheio, ele não se sentiu completo. Aquilo não satisfez o seu sofrimento. Mas por que Deus, não respondendo Jó,
Não respondeu Jó, em nenhuma das respostas. Deus não respondeu Jó, mas Jó ficou satisfeito. Lá no capítulo 2. Lá no capítulo 42. Tanto que lá no capítulo 42, o Jó, vou pegar aqui para vocês. Jó, ele vai dizer: então, respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. Por que Jó ficou satisfeito? Tem uma resposta. A resposta é: a presença de Deus é suficiente para acabar com qualquer preocupação. A presença de Deus. Você lembra que eu disse para você que Jó significa onde está o meu pai? Que Jó conhecia o seu pai só de ouvir falar? Jó conheceu o seu pai. Tanto que ele vai dizer aqui, ó. Vamos lá. Versículo 5. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. A presença de Deus acaba com o sofrimento. Sabe por que várias pessoas continuam sofrendo e, apesar de fazer de tudo, não conseguem sanar o seu sofrimento? É porque elas procuram em lugares errados. Tá bem? O primeiro tópico. O livro data, autoria, contexto histórico. Data, basicamente, o comentarista aqui, Pastor Gil, ele vai dizer que é 1521 a.C. E eu digo que é lá no capítulo 11, entre o capítulo 11 e antes do capítulo 12 de Gênesis. Autor, tem vários, né, várias especulações, ele não bate martelo, mas tem uma boa galera que vai dizer que foi Moisés. Que Moisés escreveu, além do Pentateuco, ele escreveu Jó, porque Jó era uma história contada de geração em geração. Então, uma pessoa escreveu isso e colocou lá. É chamado de um livro poético ou sapiensal. Ou seja, os livros poéticos ou sapiensal são chamados livros de sabedoria, são livros de poesia. E sapiensal, sapiência, que é sabedoria também. Ele vai examinar as razões que estão por trás do sofrimento. Quais são as respostas que vai dar? O sofrimento é causado por pecado. Quando você peca, você sofre. Ou você sofre a repreensão de Deus, ou você sofre como resultado daquele pecado, porque todo pecado ele gera alguma consequência ruim. O salário do pecado é a morte. E lá em João capítulo 5, quando Jesus ele curou aquele homem que estava 38 anos no tanque de Betesda, ele disse: vai e não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Então, aquele homem que ficou 38 anos sofrendo com aquela enfermidade, a gente deduz, e vários comentaristas também dizem, que foi resultado de pecados cometidos. Tá bem? Então, existe essa situação. Segundo, pode ser também causado por influências malignas. Saul, quando ele perdeu ali o Espírito Santo, ele começou a sofrer aquelas retaliações do inimigo, era necessário que Davi tocasse. Olha só, gente, o poder da música, da influência de uma pessoa cheia do Espírito Santo fazendo alguma coisa. Tanto que Davi é a única pessoa em todo o Antigo Testamento que expulsou demônio. E de maneira até bem usual, assim, bem diferente, através tocando uma lira, uma harpa. Aí tem também a questão, por exemplo, Jó, ele não tinha feito nada. Não fez nada assim que fosse errado ao ponto dele sofrer. Aí é a outra situação que também se encaixa em Romanos capítulo 8, versículo 28. Que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que no caso de Jó foi. O sofrimento vem para fortalecer o caráter e aproximar a pessoa de Deus. Às vezes o sofrimento não é porque você fez alguma coisa, não é porque Satanás te retaliou, é simplesmente porque você está estagnado. Tá, você conseguiu tudo, tá bem, você está orando, tá bem, mas eu quero te mostrar algo mais excelente. É o que aconteceu em Atos, lá no, vamos dizer, a partir do capítulo 6, a perseguição. Jesus diz: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder e ser meus testemunhos em Jerusalém. Aí vamos crescer mais. Na Judéia, Samaria e os confins da terra. Eles ficaram só em Jerusalém. Aí é mesmo, é? Aí Deus, perseguição neles. Aí começaram a ser perseguidos. Aí, perseguição no capítulo 6. No capítulo 8, o evangelho chegou em Samaria. Aí, a partir do capítulo, vamos dizer, no capítulo 13, Paulo começou a alcançar os confins da terra.
perseguição, sofrimento. Mas o sofrimento, todas as coisas contribuem para o bem. O sofrimento é para o bem. Não espere vida fácil aqui nessa terra. Aqui é uma preparação. Aqui não é a nossa casa. Jesus disse, lá, salvo engano, lá em João, no capítulo 14 ou 15, eu vou colocar o texto aqui. Ele diz, gente, se o mundo gostasse de vocês, se fosse para vocês terem uma vida legal, eles gostariam de mim também. Mas por quê? Assim como acontece com o pastor de ovelhas, com o pai de família, assim como xingaram Jesus. Xingaram. Chamaram ele de filha de meretriz, de enviado de Beelzebul, de filho do diabo. Então, assim como fizeram com ele e mataram ele, o que você espera da gente, hein? O que você acha que não vai acontecer com a gente? Inclusive, nós temos algumas culturas anticristãs vigentes. Inclusive, eu vou deixar uns links aqui para você clicar, vou deixar uns comentários também para você ver um pouquinho do que está acontecendo hoje. Porque às vezes você pode ser aquela pessoa que olha para a Bíblia e, rapaz, não encontro graça na Bíblia, não encontro nada assim. Por que eu tenho que estudar a Bíblia? Já ouviu falar da cultura woke? Já ouviu falar do marxismo cultural? Feminismo? A luta contra a masculinidade bíblica? Já ouviram falar? O LGBTQIA+, você já ouviu falar, né? Mas e esses outros? Então, eu vou deixar alguns links aqui embaixo para você entender que todos esses movimentos anticristãos, eles são para derrubar mesmo. Para derrubar. Para derrubar o cristianismo, tirar o marxismo cultural, o marxismo próprio mesmo. Ele já vem, a pressuposição dele inicial já é partir de um pensamento de que Deus ele não existe. Olha, então quando ele começou a pensar no mundo, de como resolver o problema do mundo, ele começou assim, já sei que Deus não existe, só existe o mundo material. Como é que nós podemos resolver agora o mundo desse jeito? Uma das respostas é, vamos acabar com o moralismo, vamos acabar com os 10 mandamentos, vamos acabar com qualquer tipo de mandamento bíblico, porque esses cristãos, eles são uma das razões pelas quais o mundo é ruim. E esse Jesus é quem eles pregam. É isso. E essas e outras cositas massas que eu vou deixar para vocês. Contexto histórico é o contexto patriarcal. E deixa eu ver se tem alguma coisa que nós podemos aqui comentar. Ah, uma coisa interessante. Ezequiel 14, e Tiago 5, da de Jó. Mas sabe o que é impressionante? Nós podemos aqui comentar. Ah, uma coisa interessante. Tá, Ezequiel citou Jó em Ezequiel 14, e Tiago 5:11 falou da paciência de Jó. Mas sabe o que é impressionante? O impressionante é Jó vivia no Antigo Testamento. Não era judeu, era gentio. Lá no capítulo 11, lá de Gênesis, lá depois da Torre de Babel. Não tinha ouvido falar de Moisés, nem de tábuas da lei. Não. A gente não sabe como é que o evangelho chegou até ele, como é que a noção de Deus chegou até ele, mas chegou. Mas sabe o que é impressionante? Você já parou para perguntar como é que esses homens, sem o Espírito Santo, sem a noção de Messias, como é que eles conseguiam ser tão firmes na fé? Como é? Paulo vai dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Que quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós recebemos poder. Nós estamos na dispensação do Espírito, na era da graça, da igreja. E a gente é um povo barrela, gente. Desculpa a expressão. Você já parou para pensar nisso? Por que que o nível de santidade hoje é inferior? Mesmo nós tendo o Espírito Santo hoje. Isso não é problema do Novo Testamento, nem problema do Antigo Testamento. Isso é problema nosso, atual. Porque no Novo Testamento, nós vemos qual é o padrão. O padrão de santidade que tem que ser. É daquele jeito lá. Nós estamos tão abaixo da linha da santidade que, olha só, existe um livro chamado O Deus Esquecido. Nós esquecemos do Espírito Santo. E é por aí que começa a degradação da igreja. Nós estamos hoje praticando todos os pecados das 7 igrejas.
Só tem duas igrejas que não são mencionadas repreensão nenhuma, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. O resto, tudo tem problema. E nós estamos praticando todos os problemas das igrejas que têm problemas. Todos. Não tem uma coisa que a gente não pratique. Fora idolatria. Você, às vezes, eu ficava me perguntando, gente, por que a Bíblia fala tanto sobre idolatria? A gente não idolatra. Uhum. Você que pensa. Nós somos idólatras, sim. Tem pessoas que se idolatram. Tem pessoas que idolatram o pecado. Tem pessoas... todo pecado que você comete é uma idolatria que você está praticando. E aí quando você persiste naquele pecado, aí está idolatrando mais ainda. E nós vemos numa época em que está liberado os sites gratuitos de obscenidade. Então, vê a época que nós estamos vivendo. É uma época em que nós mais precisamos do Espírito Santo. Em que várias doenças são... Melhor, aquilo que a Bíblia chama de possessão demoníaca, de doença espiritual, não é mais doença. É normal. Aquilo que a Bíblia chama de pecado, como por exemplo homossexualismo, lesbianismo, várias outras coisas, é normal. Nós precisamos do Espírito Santo. O propósito do livro de Jó. O propósito do livro de Jó, olha só, ele vai ler lá no versículo, melhor, mais aqui abaixo. Cremos que todo sofrimento vivido por Jó tinha uma função de aperfeiçoar seu caráter, pois mesmo sendo íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, era fruto da natureza pecaminosa de seu ancestral Adão, logo carente da graça salvadora. O propósito do livro de Jó é aquilo que eu falei no início. É discutir sobre o que traz o sofrimento. Eu já falei para vocês o que traz o sofrimento. Pecados cometidos, influência maligna, ou então simplesmente acontece para aperfeiçoar sua fé. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas se você for falar, gente, guerra, homicídios, essas coisas, frutos da natureza pecaminosa. Mas por que, irmão Mateus, aconteceu na minha família? Nós estamos no mundo caído. Aperfeiçoamento da fé. Acontece. E várias respostas, como Jó, não teve resposta do porquê que estava acontecendo aqui na sua vida. Mas o que foi suficiente para Jó, a ponto dele não ter mais nenhum tipo de situação? A presença de Deus. Presença de Deus. Como é que várias pessoas passaram por tribulações também muito terríveis, mas elas hoje conseguem olhar para o céu e dizer, glória a Deus, Senhor, obrigado, Deus, mesmo que eu não tenha entendido, mesmo sem entender, mas meu coração está em paz. Pela falta e pela ausência da busca ao Espírito Santo, a segunda característica do fruto do Espírito, não, a terceira, né? A segunda e a terceira. A alegria e a paz não estão em vários corações. Aí, segundo, Satanás ataca Jó com permissão divina. Essa situação aqui, Deus permitiu que Satanás fizesse isso. Mas apesar de que Deus, com a sua presciência, já sabia que Jó ia permanecer também sendo fiel e íntegro. O que Satanás atacou? Atacou os seus bens. Segundo, sua família. Terceiro, saúde. Os bens, gente, nós temos que ser desgrudados dos bens que nós temos. Desgrudados. Nós precisamos ser, sabe, bem existe, tá? Eu comprei, mas não é meu. Isso aqui é Deus, é de Deus. É dele. Não são os bens que tem que mover a sua alegria, a sua tristeza. Não é isso. Mas essa noção de suficiência em Cristo, de suficiência no Espírito Santo, você só tem quando você está cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo não tinha muita coisa. O próprio Jesus vai dizer, olha, não tenho onde repousar a minha cabeça. Mas também tem pessoas que são ricas, que têm várias coisas. Mas igualmente o seu coração não está naquilo. Onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Mas se o seu tesouro, se o seu coração estiver aqui nessa terra, você vai sofrer muito. Porque aqui a traça, a ferrugem corrói, aqui tudo se acaba. Sabe, o ouro é tão importante para Deus que ele vai servir de pisada, sabe? De você arrastar o seu pé, de você limpar os seus pés de sujeira. O ouro não é importante.
As coisas desse mundo não são importantes. Essa terra, vamos dizer, é tão importante, né, ironicamente falando, para Deus, que o apóstolo Pedro diz que tudo isso vai se desfazer como se estivesse derretendo, os átomos vão, enfim, uma explosão nuclear, vai tudo se desfazer. Viu como é importante? Não é importante. Sabe o que isso é importante? São pessoas. É o seu relacionamento com Deus, é a sua família. Mas aí a gente entra na segunda situação. Família, que é importante. Mas Satanás usou essa expressão, Deus, toca na família dele para ver como ele vai blasfemar contra você. Sabe o que você tem que entender? Que a sua família não é sua. Sua esposa, seu marido, seus filhos. A Bíblia diz que você não tem que morrer pelos seus filhos, mas tem que morrer pela sua esposa, o homem. E a esposa tem que ser submissa ao seu esposo. Tem que estar andando lado a lado da mesma missão. Mas ninguém é dono de ninguém. Apesar de a Bíblia, lá em 1 Coríntios 7, vai dizer que, olha, não negue-se um ao outro. E que os casados, eles se dedicam um ao outro. Mas o marido não é única e exclusivamente da esposa. A esposa não é única e exclusivamente do seu marido. Os filhos não são única e exclusivamente dos pais. Os pais não são única e exclusivamente dos seus filhos. Tudo que nós estamos fazendo aqui, estamos vivendo bem, graças a Deus, mas nós somos administradores. Deus colocou essa pessoa na sua vida para você cuidar. O propósito do casamento, um dos propósitos do casamento é se alegrar, é você multiplicar a sua família, é você ser o melhor amigo do seu cônjuge, dos seus filhos, sim. Mas é você se preparar um ao outro e preparar os seus filhos para se apresentar diante de Deus. Então, sua família é maravilhosa. Mas o próprio Jesus disse: o meu pai, minha mãe, minha família, meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Duro esse discurso, né? Diz lá os camaradas lá de João, capítulo 6. Que duro esse discurso. Quem é que pode ouvir isso? Só aqueles que anseiam pelas palavras de vida eterna, como disse Pedro. Sua família não é sua, é de Deus. Você vai prestar conta dela. Você é um administrador. Viva bem. Viva de modo maravilhoso. Seja um excelente pai, um excelente esposo, uma excelente mãe, uma excelente esposa. Sejam amigos. Um excelente filho, uma excelente filha. Mas vocês são apenas administradores. Vocês, no máximo, de verdade mesmo, são filhos de Deus. É a Ele que nós pertencemos. Então, se for preciso você perder sua família, perda. Você lute e tal. Mas a sua família não pertence a você. Pertence a Deus. Então, a sua adoração, ela não tem que estar condicionada à forma como a sua família está. Porque tem várias pessoas que têm uma construção familiar muito ruim. É o único da sua casa que é cristão. E Jesus vai dizer: aquele que ama mais a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, as suas coisas, do que a mim, não é digno de mim. Deus tem que estar acima da sua família. Então você tem que cuidar de você mesmo. Mas aí vamos para a terceira tese de Satanás. Tem que cuidar de você mesmo? Toca na saúde dele. E você vai ver que na sua cara ele vai blasfemar. Ixi, ele vai dizer muita coisa. Não tenha a sua vida como preciosa. Se for preciso, você virar um mártir. Um mártir. A sua vida não pertence a você. Você é duplamente de Deus, primeiro por criação, porque foi Ele que te formou no ventre. Salmo 139 vai dizer isso. E segundo, por redenção, por compra. Deus te comprou com alto preço e bom preço. Ele cravou o título de dívida lá na cruz por você, por mim. Então, eu e você não somos nós, não pertencemos a nós mesmos. Inclusive, eu acho que essa é a primeira resposta do catecismo de Heidelberg. A gente não segue esse catecismo, nós somos... Enfim, tem várias coisas ali. Mas eu me lembrei disso e eu achei interessante. Qual é a sua esperança nessa vida e na vindoura? De que eu não pertenço a mim mesmo, mas eu pertenço ao meu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Ao meu Pai, Deus, e ao meu Espírito Santo.
não tenha a sua vida por preciosa. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, foi o que Jesus disse. Jó, há muito tempo, ele passou por uma prova difícil, mas ele conseguiu. Ele conseguiu. E no final ele teve algo mais precioso. Além dele ter tudo restaurado, ele teve ainda a maior experiência da vida dele, que eu acredito que ele nunca mais esqueceu, até o dia que ele morreu. Foi ele ter conhecido o pai dele, face a face. Não só de ouvir falar, mas ele diz, os meus olhos te viram. Tem uma passagem que ele vai dizer, os meus olhos te verão. Eu acho que é lá no... Em Jó 19. Cadê? Eu acho que é Jó 19. Versículo 27. Vê-lo-ei por mim mesmo, com os meus próprios olhos. Eu, não os outros, vão ver por mim. Como o meu coração anseia dentro de mim. Mano, tá doido, né? Jó, um adorador mesmo na calamidade. Adorar não é só cantar música. É bom cantar louvores. Salmo 147 vai dizer, é bom entoar louvores. Mas o que é ser adorador? É um estilo de vida. O que você faz quando tudo desmorona? Lembra do hino 126? Vai dizer, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Meu Deus. Adoração é um estilo de vida. É o que você faz, são seus atos, é o seu passo a passo de como você lida com seus problemas. Jó adora a Deus na família. Adorou a Deus na família. Então, ele era uma pessoa que, com a sua família, ele trazia a presença de Deus. Tem o testemunho da esposa de Spurgeon, do grande pregador, chamado Príncipe dos Pregadores, que ela vai dizer que às vezes eles chegavam nos hotéis para eles poderem se hospedar, né, porque eles iam pregar em algum lugar. E ela glorificava a Deus pela vida dele, porque a presença de Deus era a atmosfera natural deles. Na vida de Jó também é desse jeito. Você sabia que a gente consegue sentir mais a presença de Deus na nossa casa, muitas vezes, do que na igreja? Porque na sua casa só depende de você. Às vezes na igreja acontecem várias coisas que te impedem, muitas distrações, muitas vezes. Te impede de ter uma adoração, de se entregar a Deus, às vezes você fica preocupado. Na sua casa não. Na sua casa você consegue atrair a presença de Deus. Então, que o avivamento comece na sua vida, na sua casa. A maioria dos avivamentos da história da igreja começaram dentro de uma casa. Atos 2, quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, vai dizer que veio como um som de um vento veemente e impetuoso e encheu toda o quê? Toda a casa. É de casas começam os avivamentos. Não é dentro da igreja. É dentro das casas. Jó, ele tinha uma vida com Deus, que a presença de Deus tocava o coração dos seus filhos, da sua esposa. Tocava. Então, aquilo transpassava, nossa, ele adorava a Deus na sua família. E nós temos que buscar isso também. O termo grego lá de Efésios capítulo 5, versículo 18, que vai dizer, mas enchei-vos do Espírito Santo, é aquele mesmo termo que é utilizado do pão nosso de cada dia. Ou seja, assim como você pede de Deus todo santo dia o pão nosso de hoje, assim também você tem que clamar a Deus para ser cheio do Espírito Santo todo santo dia. É por isso que várias pessoas, vários irmãos, não conseguem superar várias coisas, vários sofrimentos, porque não tem o enchimento do Espírito Santo. É uma ordem. Não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo não está dando um conselho, ele está dando uma ordem. Enchei-vos. Enchei-vos. Por isso que não acontece nada. Porque as partes práticas da Bíblia a gente não pratica. Não pratica. A Bíblia vai dizer, ó, tem alguém enfermo? Jesus vai dizer, sobre quem você impor as mãos, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Mas por causa de uma vez que você orou e não deu resultado, você... Ah, não existe isso. Existe sim, gente. A Bíblia diz que é para nós confessarmos as culpas uns aos outros e orarmos uns pelos outros para que sejam curados. Nós temos que confessar os nossos pecados e temos que impor as mãos sobre os enfermos. Mesmo que seja 1000 vezes, isso é uma ordem. Por isso que você não vê cura. Porque você não impõe as mãos, você é incrédulo. Comece na sua família. O comentarista vai falar sobre culto doméstico. É trazer a presença de Deus. Culto doméstico, quem faz é o casal. Ou quem faz é você.
Não tem uma forma certa de ser feita. Não tem um roteiro. Chega lá e faz. E faz. Busca a Deus. Ah, não dá. Canta o hino, ora, jejua, lê a palavra, busca a Deus. Martin Lloyd Jones chamava isso de atrair a presença de Deus, de praticar a presença de Deus. E é isso. Jó adora a Deus na calamidade. Ou seja, Jó, ele conseguiu. Mas é claro, a gente fica... Gente, mas como é que a gente consegue? Claro. É porque nós, cristãos do século 21, de 2024... Às vezes nosso coração está tão voltado para as coisas mundanas que a gente se esquece que nós somos um povo louco. Somos um povo doido, espiritual. Você não vai... Nós estamos cercados de todo mundo querendo cientificidade. De que tudo tem que ser provado de acordo com o nosso Senhor e Salvador ciência. E não é assim que funcionam as coisas. Você não vai conseguir vencer nada se você não tiver o Espírito Santo na sua vida e não tiver ousadia para buscar o enchimento do Espírito Santo. Ore em línguas. Busque a Deus. Você tem que entender que às vezes o processo de Deus é para que você seja casca grossa mesmo. Deus falou para Jeremias: Jeremias, você está chorando? Se você está chorando porque eu te submeti a um processo bem tranquilo, se você andando, você está passando por isso, ainda mais quando eu te colocar para você correr com os cavalos. Ou seja, se andando você já está sofrendo, imagine quando for para você correr. Então, é para você ser um pouquinho mais forte, mais casca grossa, que você está sofrendo. É para que, como nós temos lá na segunda epístola aos Coríntios, o sofrimento que ele passou foi para que ele pudesse ajudar as pessoas que estavam passando pelo mesmo sofrimento que ele. Então, não ache... Às vezes você se ama tanto ao ponto de amar menos Deus do que você. Aí você precisa sofrer um pouquinho para entender que não é assim. Que você precisa sair disso. E várias outras coisas que nós vamos comentar durante a lição. Jó adora a Deus na enfermidade. Todo tipo de enfermidade que você tiver, ou que alguém tiver, ore. Busque a Deus em oração. Por mais que você ore 1000 vezes, ore. Ore. Jesus disse que é para nós impormos as mãos, é para nós chamarmos irmãos para orar com a gente, é para orar. E busque a Deus. Busque a Deus nisso. Por mais que você não tenha tido resultados, Jesus não disse que era para a gente buscar resultados. Jesus disse que é para a gente ser obediente a Ele. Se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Então faça isso. Mas mesmo que você esteja na enfermidade, amém. Amém. Glória a Deus. Eu fui para o médico. Eu estou no hospital. Tem algum propósito. Eu estou assim. Eu estou nos últimos estágios da minha vida. Leia um pouco sobre como é que os cristãos antigos lidavam com os últimos estágios da sua vida. Depois que eu li sobre isso, eu falei, não, gente. Nossa. Dwight Lyman Moody vai dizer que quando ele estava prestes a partir, alguém escreveu dizendo que ele estava falando, nossa, a terra, ela se distancia, eu já posso contemplar o alto, já posso contemplar as nuvens, eu estou chegando com o meu Senhor, eu vou abraçá-lo. Nós estamos tão pessimistas hoje, por isso que várias pessoas não sabem lidar com várias coisas. Nós precisamos também estudar os cristãos antigos para saber como eles lidavam com as questões da vida. Eu vou trazer algumas coisas no decorrer de todas essas lições. Na minha conclusão, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu peço que você busque a presença de Deus, para você não falar coisas apenas de você mesmo, mas sim do próprio Espírito Santo. Seja uma boca profética na sua classe. Eu espero que eu tenha sido para você. E que Deus abençoe a sua vida e uma boa aula.